O objetivo desse vídeo é resumir um artigo que foi publicado no jornal Valor Econômico, no dia 25 de janeiro, tendo como coautores a Ana Carolina Chaves e a Adele Branquinho Dores. Tá? O objeto dele é identificar uma profunda transformação no mercado de energia mundial associado à transição energética. Tá? Essa transição ela começa com a crise do petróleo de 1973, em outubro, quando o mercado de petróleo passa a enfrentar uma instabilidade de oferta e desníveis de preço, provocando um problema muito grave nas economias, que é a da insegurança energética, ou seja, é a falta de um insumo energético para manter a economia e a sociedade funcionando. Então, a partir daquele momento, os países começam a buscar alternativas de recursos energéticos, né, para evitar essa exposição, essa insegurança energética. Tá? Talvez até motivado por essa questão, a sociedade mundial, de uma maneira geral, passa a ter uma sensibilidade, uma preocupação com a questão ambiental, da sustentabilidade. Né? Então, esses dois fatores, sustentabilidade ambiental e segurança energética, são os principais drivers que determinam a velocidade, os objetivos da transição energética, ok? Tá. E essa transição energética, ela quer, em última instância, o quê? Mudar a composição da matriz energética, diminuindo, né, os recursos, a participação dos recursos energéticos não renováveis, né, e aumentar o dos renováveis, notadamente da energia eólica e energia solar. Né? Então, com isso, você atende os dois objetivos. Vento e sol é um produto genuinamente nacional, que os países têm, né? E, por outro lado, você começa a diminuir o uso de petróleo e, consequentemente, a emissão de gases de efeito estufa. Esse é o primeiro enquadramento. Tá? Agora, se trata de um processo lento. Por quê? Porque toda a base produtiva da economia moderna, né, está assentada numa infraestrutura, né, de produção, de uso de energia, né? E essa energia ainda é uma energia predominantemente não renovável. E você não pode mudar isso da noite para o dia por conta do problema de segurança energética. Tá? Então, a gente verifica, né, um avanço, né, da alteração da matriz, em alguns países mais rápido, como o caso da Europa, notadamente o caso da Alemanha, né, e menor em outros países. Normalmente, o país que tem recurso energético, mesmo que seja não renovável, ele vai priorizar o uso desse recurso por conta da segurança energética. Então, nos Estados Unidos, o que se observa? Houve uma transição energética, mas da onde? Sai o carvão, entra o gás natural, por causa do shale gas. Você vai na China, há uma transição, mas como a China tem minas de carvão, uma das maiores do mundo, ela usa muito o carvão para as termoelétricas por causa da segurança energética. A Europa, entre os países, os países, né, é um grupo de países, mas vamos chamar assim, entre os países do mundo mais desenvolvidos, é quem mais depende da importação de recursos energéticos não renováveis. Tá? Então, ali a transição se faz de uma maneira mais rápida, porque isso melhora a segurança energética desses países. Então, ali realmente a transição, o aumento da participação das fontes renováveis na matriz foi onde teve maior velocidade dessa mudança. Tá? E a pandemia, que afetou o mundo todo, ela está agindo como um catalisador que vai acelerar o processo de transição energética
de uma matriz não renovável para uma matriz renovável. Mas por quê? Porque a pandemia provocou uma crise econômica de proporções análogas à crise de 29. Desemprego, né? Queda do PIB, desigualdade, né? Então, realmente, e como lá nos Estados Unidos, aquele programa do New Deal, né? Praticamente hoje a Europa e esses países mais desenvolvidos estão caminhando de fazer uma espécie de um New Deal, aonde? Economia verde, né? Já que o problema ambiental é um problema cada vez mais grave, e já que a segurança energética é uma das prioridades da política energética dos países, e os países desenvolvidos são os países que mais importam energia, né? Então, o NIOS está se unindo assim, o útil, né, ao necessário, ou seja, programas de recuperação econômica na direção de uma economia verde. Então, toda aquela infraestrutura de energia, que produz energia, que consome energia nas fábricas, nas casas, nos automóveis, né, em todos os bens e serviços, você vai fazer investimentos para diminuir o uso de energia não renovável e aumentar o uso de energias renováveis. Tá? Esse aqui é um quadro, mas por que isso é tão importante? Porque para você retomar um crescimento econômico, investimento é aquele que dá mais efeito em termos de recuperação econômica, porque você está mudando, você está empregando novamente as pessoas para novas atividades, novos produtos, novos mercados. O caso de veículo elétrico talvez seja o melhor exemplo disso, né? Eu vou deixar as plantas de produção de veículo elétrico a combustão e vou criar novas plantas de produção de veículos elétricos. E a montante, ou seja, para frente do veículo elétrico, olha as transformações que eu vou ter. Em vez de posto de gasolina, posto de carregamento, né? Imagina a indústria de autopeças, vai mudar radicalmente. Ou seja, então isso exige novos investimentos e, consequentemente, a economia cresce. Tá? Mas ainda fica uma questão importante, é o seguinte: os países desenvolvidos, eles não têm capacidade de produzir energia renovável num volume suficiente para atender a demanda que eles têm de energia. Então, qual é o cenário que se coloca? É o cenário do hidrogênio. Mas como hidrogênio? Então, muito simples. Na nossa avaliação, o hidrogênio vai ser o recurso energético que vai predominar, que vai dominar o século XXI, como foi o petróleo no século XX e como foi o carvão no século XIX. Mas como isso vai ser feito? Muito simples, quer dizer, aparentemente é simples, né? Você, para produzir hidrogênio, você precisa de muita energia elétrica, né? Então, se eu produzir essa energia elétrica de fontes renováveis, eu estou produzindo um hidrogênio verde. E o hidrogênio ele tem a mesma possibilidade de você fazer diversos subprodutos que atendem à demanda de energia. Você pode fazer o metanol e etc, etc. Ou seja, mais ou menos como é que é o petróleo, né? O petróleo cru. Do petróleo cru eu refino, eu faço parafina, faço óleo combustível, faço gasolina para carro, para avião, etc. Então, o hidrogênio verde, né, é que vai atender à demanda de energia dos países desenvolvidos. Só para vocês terem uma ideia, a Alemanha estima que em 2050 ela vai importar 89% do hidrogênio que ela vai precisar para manter a sua economia e a sua sociedade em funcionamento. 89%. Né? E ela não... Por que isso? Porque ela não tem energia renovável suficiente, né? Energia elétrica renovável para produzir tanto hidrogênio. Então, com isso, né, vai se criar um mercado mundial desta nova commodity que é o hidrogênio. Tá? O hidrogênio verde. Obviamente, numa primeira etapa, eu vou ter o hidrogênio azul, produzido por
gás natural, talvez o hidrogênio cinza, algumas usinas a carvão, entende? Mas o cenário, a perspectiva é, em 2040, prevalecer o hidrogênio verde. E qual é isso? Isso para o Brasil é uma grande oportunidade. Por quê? Porque o Brasil é, entre os países do mundo, aquele que tem um dos maiores potenciais de energia renovável. Tá? Só de eólica e solar são mais de 1 milhão de megawatts de potencial. Né? E num país com essa dimensão continental que o Brasil tem, você pode espalhar energia eólica, plantas de energia eólica e plantas solares, porque o Brasil é muito grande, tem um espaço muito grande, então isso é uma grande vantagem para o Brasil ser um grande produtor de hidrogênio verde para exportação. Mas ele tem capacidade de investimento? Isso tem. Por quê? Porque o modelo de contratação, né, do setor elétrico para a expansão da capacidade de geração e de transmissão, que foi iniciado lá no ano 2000, com o primeiro leilão de linha de transmissão, hoje ele está consolidado. Então, se houver uma demanda, por exemplo, da Alemanha, querendo comprar hidrogênio verde, né, ou seja, hidrogênio produzido com energia elétrica renovável, de solar e de eólica e, eventualmente, de hidrelétrica, né, com esta demanda, você abre um leilão, cria um contrato, estabelece um leilão, né, competitivo, quem ganhar, ganha um contrato de produzir energia elétrica para a produção de hidrogênio para exportação. Isso é uma vantagem ímpar para o Brasil. Nós até estamos usando uma expressão, é meio brincadeira, mas tem um fundo de verdade que o Brasil pode ser a Arábia Saudita do hidrogênio verde do mundo. Né? E isso rapidamente. Né? Por quê? Os últimos leilões de geração, né, de energia nova teve muito mais teve muito mais oferta do que demanda. Né? Muito mais. 20 mil megawatts de projetos de energia eólica, outros tantos de energia solar. E se contratou muito pouco porque não tinha demanda. Então, o Brasil tem capacidade de atender essa demanda internacional, né, por conta desse potencial. E para os países compradores de hidrogênio, isso vai ser uma grande vantagem, porque esse mercado vai ser competitivo, diferente do que é hoje com gás, por exemplo. Por quê? Nem todo mundo tem gás. E vocês já perceberam que qualquer problema lá com Putin, lá na Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, etc., os preços dão aquelas oscilações. Entende? Por quê? Porque é um recurso natural que poucos países têm, enquanto que vento e sol, muitos países têm. Então, esse mercado dessa commodity de hidrogênio vai ser um mercado muito mais competitivo e muito mais seguro para os países importadores, notadamente porque eles vão poder firmar contratos de longo prazo. E nesse mercado, já nesse momento, o Brasil tem condição de ser muito competitivo e de contribuir para a formação desse novo mercado commodity de hidrogênio verde.